Mas olha, a gente vai falar de um assunto agora, gente, que também chamou muita atenção. Aliás, esse final de semana foi bem trágico, vamos combinar, né, no jornalismo, porque a gente só Foi, trouxe bomba, né? foi. Normalmente a gente fala que final de semana a gente traz alegria, foi um final de semana bem pesado. Foi a morte do cantor Oliver Tree, por quê? Porque foi um acidente que parou o Brasil. Essa morte, esse acidente foi tão chocante que essa notícia espalhou pelo mundo todo, que foi a colisão entre dois helicópteros, né? Em cima de um estacionamento no Rio de Janeiro, num shopping, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Além dessa morte ser muito trágica, porque morreram 6 pessoas, na grande maioria pessoas muito jovens, a gente tinha ali cantor, a gente tinha influenciador, todos eles com um engajamento muito grande nas redes sociais. Algo que chocou muito, não sei se vocês estão por dentro, foi que uma das últimas músicas que o Oliver Tree gravou e fez um clipe, ele fala na música, meninos, sobre um acidente entre 2 aeronaves. Ele coloca no clipe, ele se coloca no meio de 2 helicópteros. Na sequência, ele continua ali cantando, ele mostra os escombros simulando um acidente entre essas aeronaves e ele pede que as pessoas levem flores na lápide dele. É algo muito chocante. Eu trouxe essa matéria no jornal, então por isso eu acompanhei. E o Thiago Lima está completamente por dentro dessa história. Falou que tem muito mais coisa por trás disso. E ele vai trazer para a gente agora. Thiago, já está aí? Oi, Thiago, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Marcílio. Boa Boa noite, noite. Madá. Boa noite. Seja Vocês estão bem? bem-vindo, Thiago. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela participação. Eu queria saber inicialmente se vocês acreditam em coincidências. Eu não acredito. Vou falar. Eu acredito que tem forças que a gente não consegue ainda explicar. Eu acho que tem muita coisa no mundo que falta explicar. É verdade, é verdade. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a situação do Oliver Tree, né, a infeliz, né, situação que ocorreu, né, ocasionou na morte dele, de um youtuber muito famoso chamado Gasp, né, o apelidado de Gasp, um youtuber argentino que tinha mais ou menos 3 milhões de seguidores ali no YouTube. Os pilotos das naves, as pessoas que estavam ali assessorando eles, foram no total 6 pessoas, como a Fernanda falou, né, trouxe muitas coincidências estranhas. A primeira de todas é essa, que a Fernanda comentou aí conosco. Em um dos clipes de Oliver Tree, nós vemos ele como um piloto, né, de aeronave. Ele está ali cuidando de aviões, consertando helicópteros, e em certo momento ele aparece no meio de 2 helicópteros. A tragédia que tirou a vida dele foi justamente a colisão entre 2 helicópteros, algo extremamente raro de acontecer e que aconteceu nos céus do Brasil, aconteceu nos céus do Rio de Janeiro, né, nesse último final de semana, no domingo, dia 14/6. Coincidentemente também, mesmo dia de aniversário de Donald Trump. E quando a gente observa esse clipe de Oliver Tree, a gente vê na letra do clipe que ele fala para colocar flores em sua lápide, né, que ele iria odiar alguém até o fim de sua vida. Ou seja, uma música que ele está falando a respeito de morte. Isso já é estranho, ó. O pessoal está vendo aí as imagens do exato momento em que eu estou comentando aí no clipe, né? Ele aparece no meio de 2 helicópteros. Isso é algo que começou a chamar a atenção do pessoal. Mas existe um outro clipe, Fernanda, que se chama Hurt, né? Um clipe aonde Oliver Tree já inicia o clipe em um local de acidente. A gente vê inicialmente um carro pegando fogo e depois ele dentro de um saco aí, né? Um saco de funerária já praticamente ali, né? Morto, né? Com os olhos completamente brancos, né, simbolizando que ele iria perder sua vida. É interessante observar que os helicópteros eles caíram em cima de um estacionamento de carros elétricos, que fez com que esses carros pegassem fogo, explodissem ali, causassem um grande prejuízo. E a gente vê isso de forma subliminar nesse clipe chamado Hurt. Essas coincidências acabaram chamando muito a atenção do pessoal. Nessa outra imagem aí, nós vemos ele em frente a uma explosão, com um símbolo que é muito curioso, né? O pessoal
costuma falar que essa pirâmide significa uma mensagem subliminar para sociedades secretas, como, por exemplo, os Illuminati. Muitos levam isso como uma grande teoria da conspiração, mas, coincidentemente, nós vemos isso em diversos cantores, não só americanos, mas na Europa também e brasileiros, inclusive. Então a gente tem ele ali na frente de chamas, um espaço que remete a uma pirâmide atrás dele, e ele posando para um dos seus principais álbuns, né? Isso faz com que pessoas possam entender que Oliver Tree, na verdade, era uma marionete do sistema, né, da indústria musical, e que possivelmente, a gente já entra num âmbito muito grande de teoria da conspiração, que possivelmente ele possa ter sido quase que um sacrifício ali pela própria indústria, por ter mensagens preditivas nos seus clipes musicais, nas letras de suas músicas, né? Inclusive nesse clipe Hurt que eu falei, ele já começa falando sobre a sua própria morte também. Então é um cara que trouxe mensagens preditivas sobre esse suposto aí, supostas mensagens preditivas sobre esse acontecimento que infelizmente levou a vida dele e do Gasp. Se a gente falar a respeito do Gasp, quando a gente olha os últimos vídeos postados por ele no YouTube, nós vemos mensagens subliminares que trazem a data de 14/6. Em um carro, por exemplo, onde a gente consegue observar, e no minuto 14:06 de um dos vídeos dele também, aparece ele em uma maca assim, deitado, sangrando, praticamente morto, né, desacordado. Então, é um negócio muito curioso de se observar, né? Engraçado que isso aconteceu com os dois ao mesmo tempo, né? Pelo menos é a história que chegou aí para todos nós. São muitas coincidências para que a gente possa simplesmente chamar tudo isso de coincidência, né? Eu não sei, às vezes o que a gente fica pensando aqui é como se ou a pessoa sente que de fato tá para acontecer alguma coisa com ela, ou aquela história de que a palavra tem poder. Fala tanto, Exatamente. tanto que acaba atraindo isso para a vida dela. Eu acredito nisso, Fernando. Porque falar data, horário, sabe? Enfim, a gente fala, é um estilo musical, mas essa coisa dos helicópteros, Thiago, quando você mostrou pra gente, chama muito a atenção, né, Madá? E uma pessoa tão nova com a obsessão de encenar e reencenar a própria morte, né? Sim. Ele parecia ter era o tema, o grande tema dele parecia ser isso. Exatamente, Amanda. Tem um clipe também bem famoso dele que se chama Life Goes On, onde no final do clipe ele tá pendurado em um lustre e aí ele cai, aí a tela fica preta, né? Dá pra ouvir o barulho dele caindo desse lustre e morrendo. E aí outros clones dele, né? Nesse clipe existem vários clones do próprio Oliver Tree, né? Os clones vêm e começam a arrastar o corpo dele morto. Então é um cara que tinha, como você falou, uma obsessão por falar a respeito da sua própria morte, né? Algo muito curioso. A gente vê um caso parecido, né, de mensagens preditivas quando a gente fala da morte de pessoas famosas, que ocorreu há alguns anos atrás. No ano 2020, nós tivemos a morte de um jogador da NBA chamado Kobe Bryant. Não sei se vocês lembram dele, talvez o Marcílio pode ser que se lembre. Sim, Você lembra dele, Marcílio? Lembro. Muito famoso esse, né? Sim, ele foi muito famoso, né? E é interessante observar que ele morreu também numa queda de helicóptero. E o que aconteceu anos antes? Existe uma propaganda que ele fez para um jogo de videogame chamado Call of Duty, que é um jogo de guerra, um jogo de tiro, aonde na propaganda do jogo ele aparece mesmo gravando, né? Eles colocaram pessoas reais ali para gravar esse anúncio desse jogo de videogame. E ele aparece atirando em um helicóptero. Isso já chamou a atenção do pessoal. Só que existia um desenho animado. Olha lá, o pessoal colocou na tela aí. Nesse momento, olha que interessante, ele aparece atirando num helicóptero, tá? Então, ponto inicial, né? Ele morreu numa queda de helicóptero. Até aí tudo bem. Só que houve um desenho animado que em 2017, 3 anos antes da sua morte, mostrou, como o pessoal tá colocando aí na tela, Kobe Bryant, e ele fala, né, o nome dele, ó, que é Kobe Bryant, num helicóptero que tá caído, né, e de repente o helicóptero explode. Isso é uma mensagem preditiva. O cara morreu exatamente assim. O helicóptero caiu, causou uma explosão e ele estava dentro do helicóptero e perdeu sua vida. O desenho foi criado 3 anos antes do que realmente aconteceu em 2020. São pessoas que são famosas, têm um grande alcance, né, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também,
e que trouxeram mensagens preditivas quase que exatas de como iriam morrer, né? Os Simpsons tem muito isso de mensagens preditivas, não tem? Tudo que acontece, o povo vai procurar nos Simpsons e muita coisa acha, né? Exatamente. Mas o que chama a atenção dos Simpsons, Amanda, é porque Matt Groening, que é um dos criadores ali dos Simpsons, ele é um cara que estava nos arquivos Epstein. Os arquivos Epstein, que de tempos em tempos eles soltam aí algumas liberações para nós conseguimos ver na última liberação que ele é envolvido com pessoas da elite. Uma elite política, uma elite que é envolvida com os filmes de Hollywood, com a indústria musical também, e que, por incrível que pareça, Matt Groening possivelmente tinha informações privilegiadas de uma agenda global. Muitas pessoas consideram que isso é uma teoria da conspiração, mas a cada vez mais nós vemos que isso não é tão teoria, né? E os arquivos Epstein vieram mostrar isso para nós, que não é tão teoria quanto a maioria das pessoas pensavam. Existem fatos ali, coisas que estavam ocorrendo e que nós vimos que não eram simplesmente histórias para boi dormir, né? Histórias que eram contadas aí para assustar ou deixar as pessoas intrigadas. Aconteceram mesmo. Então, Matt Groening é um dos caras que estavam envolvidos com essas pessoas. Então, muitas das coisas que nós vemos nos Simpsons e que aconteceram depois é justamente porque ele tinha informações privilegiadas sobre essa agenda e foi colocando lá como mensagens preditivas no desenho animado, que é um desenho feito para adultos, né? Não é um desenho voltado para o público infantil. E acabou chamando a atenção, acaba até hoje, né, chamando a atenção de muita gente quando algo que já apareceu nos Simpsons se concretiza na vida real. Tiago, você que estuda isso há tanto tempo e acontece uma tragédia desse tamanho aí, com um cantor, né, com esse peso, conhecido mundialmente, acompanhado de outras pessoas que também são muito conhecidas. Às vezes não é conhecido de todo mundo, mas que tem um engajamento absurdo. Como é que você enxerga esse panorama? É uma tragédia anunciada? Na sua visão, eles realmente estavam pressentindo que algo poderia acontecer? A gente não colocou, mas eu até cheguei a te mandar aquela imagem de uma das pessoas em frente ao Cristo Redentor ali, mas com um olhar muito triste. Foi o Gasp. O Gasp, uma coisa Sim. estranha. Como é Sim. que você, perguntando para você mesmo por tudo que você estuda, como é que você enxerga isso? Olha, Fernanda, por exemplo, o Oliver Tree, em um dos seus clipes, ele deixa claro que ele vendeu a própria alma, né? Esses cantores, cantoras, atrizes, né, atores, alguns deles, eles costumam realmente a fazer pactos. Eles acreditam que entidades possam fornecer para eles bens materiais, dinheiro, fama, poder, networking, e eles acabam vendendo realmente as suas almas, fazendo esses rituais, esses pactos. E muitos deles sabem que esses pactos têm um tempo limitado, tem um período curto, e eles vão perder sua vida antes de acontecer, ou muitos deles sabem mais ou menos como vão perder a sua própria vida. É por isso que pessoas chegam a falar sobre sacrifícios da indústria e por aí vai. Eu enxergo realmente dessa forma. Esses caras trabalham com esse mundo espiritual, eles fazem os seus rituais, os seus pactos, e eles sabem que aquilo vai acontecer com eles em algum momento. E da forma que acontece, né, muitas vezes eles relatam isso em seus clipes, em filmes, em séries, então parece uma grande loucura. Mas se você for ver a quantidade de casos que existem, são muitos, né, não são casos isolados, assim, como a gente poderia isolar apenas esse caso do Oliver Tree, mas são muitos. Eu poderia pesquisar aqui, te passar pelo menos uns 20 com grandes nomes da indústria, que são pessoas muito famosas e que já ocorreram ao longo dos últimos anos, né? Pessoas que trouxeram mensagens preditivas de como iriam morrer e realmente morreram, né? Naya Rivera, por exemplo, daquela série Glee, ela na própria série relata que canta uma música ali, né, falando para afogarem ela num lago, e ela morre justamente afogada num lago. Então, são coisas muito estranhas, né, e tristes também ao mesmo tempo. O Gasp, daquela imagem que você me mandou, Fernanda, ele realmente está ali na frente do Cristo Redentor, como se ele estivesse sentindo que seria o último dia de vida dele, né? Algo bem, bem fúnebre, assim, algo bem triste, né? Então, parece que ele sabia que algo iria acontecer, ou pelo menos é a sensação que a gente tem olhando aquela foto, que
mesmo eu já há tantos anos vendo essas coisas, estudando e fazendo isso, a gente fica sentido, né, com tudo isso. O Oliver Tree é um cantor que eu conhecia ele, por mais que muitas pessoas no Brasil não conhecessem, mas eu já tinha ouvido músicas dele, né, acompanhava mais ou menos assim a trajetória dele ao longo dos últimos anos, um cara bem estranhão assim, mas que as músicas dele chegaram até algumas a fazer sucesso aqui no Brasil, e que de repente, muito rápido, o cara com 32 anos, faltava 15 dias para ele fazer 33 anos, que é também um número que traz uma numerologia que é envolvida com teoria da conspiração, né? Faltavam 15 dias para o aniversário dele de 33 e ele perdeu sua vida agora no último domingo. Que loucura. Perguntar alguma coisa, Marcelo? Não. Thiago, quero agradecer demais. Você está aqui com a gente mais uma vez, né? E se for verdade, aí a gente pede para que você, qualquer nova informação, você traga para a gente mais uma vez, senão a gente se encontra aí no nosso jornal terça-feira, né? Com certeza, Fernanda, muito obrigado mais uma vez, agradeço demais o convite, obrigado Marcílio, obrigado Madá, deixar um grande abraço aí para o chefe que está nos bastidores, né, o Vilela, para o pai dele também, estou acompanhando as histórias deles lá na Copa, e para toda a equipe do Inteligência Limitada, muito obrigado pelo convite, sempre estou aqui à disposição. Obrigada, Thiago, beijão para você, viu? Valeu.